Bom dia, Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu acredito que Deus, na sua graça, da sua misericórdia, do seu trono, Ele tem o seu amor sobre nossa vida através de Cristo Jesus. E hoje, nesse sábado, eu vim compartilhar com você lá em Romanos 11:36, que é um texto bastante conhecido, que diz assim: Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta aos Romanos, no seu espírito, estava manifestando a presença de Deus para aquele povo a ponto de descrever o que Deus ele tem como graça e misericórdia sobre eles, assim como tem nos amado. Porque assim nós entendemos que Jesus, quando veio a esse mundo, ele veio manifestar o que Deus Pai ele é. Assim como Paulo, escrevendo a carta, ele quis manifestar quem Jesus era para aquele povo. E nós temos apenas que fazer uma coisa: crer no Evangelho. E não espiritualizar com muitos ou humanizar com muitos teólogos fazem, pastores, que Deus é, que Deus pode. Não, isso nós já sabemos. Mas Deus ele se importa tanto conosco que eu digo para você que o nosso Deus é um Deus simples, aonde você vai compreendê-lo na palavra, entendê-lo na palavra, e ele quer se fazer conhecido através da palavra de Deus, e nós não podemos espiritualizar mais do que é devido. Há muitas pessoas que hoje vivem num contexto religioso que eu digo para você, não é jogar baluartes, não é jogar confeite, não é fazer outras coisas, porque o nosso Deus ele se manifesta na graça dele. E nós estamos em um tempo em que praticamente 149 milhões de pessoas estão ativos na internet procurando um conteúdo para assistir, seja entretenimento, seja outras coisas, até mesmo em relação a pecado. Mas o nosso conteúdo tem que ser Jesus. Seja na internet, seja na televisão, seja no YouTube, mas nós temos que buscar a presença de Deus como a referência de Paulo para que aquele povo compreendesse a vontade de Deus, era que buscasse. E Paulo manifesta em Romanos 11:36 isso, olha, porque é dele, é por ele e para ele são todas as coisas. Então, o que eu entendo e você tem que compreender no contexto do que Paulo está falando? Que Deus não nos deve nada. Mas nós devemos tudo para Deus. E a única coisa que nós temos que fazer é nos render à presença dele e viver a palavra de Deus como se deve, porque o que Paulo leva àquela comunidade lá em Roma era a justificativa, ou a justificação de que o próprio Jesus, ele trouxe essa justificação sobre a vida deles. Que toda pessoa que anda em graça, eles tinham que andar em graça, sem o peso de pecado ou o peso da religião, era o suficiente para que eles pudessem entender quem é Jesus. Porque Jesus não veio trazer religião. Jesus não veio trazer protocolos. Jesus não veio trazer nada que possa levar o homem a ter mais peso sobre a sua vida. Aí Paulo novamente fala em Romanos 5:21 o seguinte: para que assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse reinar a graça pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. O que nós compreendemos? Que essa mensagem no Espírito que Paulo tinha era uma palavra que levava os homens naquele tempo, como leva hoje, porque o Evangelho é atual, a chegar a Deus, arrepender dos seus pecados, chegar à presença de Jesus através de uma única coisa: através do arrependimento, através do quebrantamento, e nada mais, porque isso é graça. Se você hoje, em nome de Jesus, está vivendo um momento de pecado, de confusão, momento de luta, de sofrimento, eu te dou um conselho. As coisas, claro que não são como muitas pessoas falam, como se um clicar de dedos vai resolver as coisas. Mas você pode chegar a Jesus, se arrepender do seu pecado, levar a sua vida a Deus. E Ele vai te dar a direção e uma iluminação no teu espírito para compreender o tempo e o modo. E Ele vai te abençoar e te ajudar. Então, nesse sábado, em nome de Jesus, não importa o que esteja acontecendo, fica firme em Jesus. Anda na sua palavra.
porque o contexto de Paulo naquele tempo é o mesmo contexto do Evangelho para mim e para você nesse tempo que estamos vivendo. Não precisa se fazer protocolos, não precisa fazer coisas que são por obras, mas sim pela graça de Deus. A obra, ela acompanha, mas a graça, ela é manifesta pelo amor de Deus. Aí você entende que isso é necessário, compreender esse amor. Porque Paulo ainda diz, quem poderá entender o Senhor? Quem compreende a mente dele? Ninguém. Mas o que ele já deu é o suficiente para mim e para você provar da maior bondade, o maior amor que Deus tem para mim e para você. Então viva nessa graça. E nesse sábado, viva nessa presença em nome de Jesus.